E o vice-presidente Hamilton Mourão elogiou o atual ministro da Defesa, general Braga Neto, que vem sendo cotado para ser o candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Mourão disse que Braga Neto tem um ótimo relacionamento com o presidente e é uma pessoa extremamente capacitada a ocupar o cargo. O vice-presidente admitiu que deve mesmo se candidatar a uma vaga no Senado Federal, faltando apenas definir por qual estado. Questionado sobre sua relação pessoal com o presidente, Hamilton Mourão declarou que sempre procura atuar dentro dos limites que um vice-presidente tem e que se mantém fiel a Bolsonaro. José Maria Trindade, pode ser um caminho, Zé, o ministro da Defesa, Braga Neto, como vice do presidente Bolsonaro? É bom dizer que o presidente Jair Bolsonaro não descarta, né? Não descartou a possibilidade de repetir a chapa, ou seja, colocar o Hamilton Mourão como vice. Mas a gente tem uma ideia de que esse é mesmo o caminho. Hamilton Mourão está fazendo avaliações em vários estados, né, e vendo exatamente por onde ele vai se filiar. Essa filiação deve acontecer 6 meses antes das eleições, portanto, está muito próximo. Que além da filiação partidária é preciso domicílio eleitoral, ele tem que escolher. O domicílio é quando o limite ali de 6 meses antes das eleições, portanto, no mês que vem, né? No mês que vem não, mais para frente, perto das convenções partidárias, ele deve definir em que estado deve concorrer. E isso ele está fazendo pesquisa, o que é supernatural. Olha, Vitor, devo dizer que o vice Hamilton Mourão, ele não foi exatamente um traíra. Muita gente diz que ele traiu o presidente, é porque ele fala, porque ele dá opinião, mas ele não pregou, ele não conspirou contra o presidente Jair Bolsonaro. E eu sei do que eu estou falando. Em momentos sensíveis da República, ele se recusou a tocar em assunto sobre impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Líderes me relataram que foram até ele para conversar sobre isso no momento em que o presidente Jair Bolsonaro estava fragilizado. E ele praticamente suspendeu a reunião, não quero saber e tal. Um assessor dele falou lá no Congresso que ele admitia conversar, foi demitido imediatamente, né? Mas então, ele não é exatamente um conspirador, né? Mas o presidente Jair Bolsonaro tem todo o direito de não repetir a chapa, e já houve isso no caso, inclusive, de presidentes anteriores, né? É essa a história, mas ele tem o direito de se candidatar ao Senado e vai fazê-lo. Augusto. Acho que ainda é cedo, mas também é considerada a possibilidade de o Bolsonaro escolher uma mulher, né, como vice, porque ele é visto como misógino, machista e tal, seria um lance interessante. Acho que o vice tem que acrescentar alguma coisa e deixar o presidente tranquilo, né, quanto às ambições que ele tem. Concordo com o Zé, o comportamento do vice-presidente Mourão foi correto, né? O resto é intriga. Ele é um bom vice e seria um bom candidato. Como seria também o general... Aproveitar o assunto vice, né, já que estamos falando de vice, essa semana... para dar aí uma atualizada nos nossos queridos espectadores e ouvintes sobre a política americana, houve um barulho também aqui nos Estados Unidos em relação a Donald Trump e o seu vice, o Mike Pence, já que lá na eleição de 2020 o vice-presidente ele é o presidente do Senado e é o Senado ali que recebe, né, os votos do colégio eleitoral, e muita gente disse que o vice-presidente Mike Pence poderia ter revertido o resultado da eleição. Ele não poderia ter revertido, mas ele poderia ter devolvido aos estados americanos que mandaram votos republicanos e democratas. Ele podia ter devolvido e ter dito, olha, eu estou recebendo votos dos dois partidos de um mesmo estado. Estou voltando isso aí para vocês e vocês decidam. E isso não aconteceu. Muita gente estava me perguntando nas redes sociais, né, sobre essa treta aí Yankee, e se Donald Trump correr em 2024, que parece que é o caminho que vai ser seguido, acho que será outro vice também. Acho que Mike Pence também, assim como estão dizendo sobre o general Mourão, o Mike Pence não deverá compor a chapa.
E só para finalizar a história da estante, o Fiuza tem vergonha, mas aqui, ó, na minha estante também tem livro do Fiuza. Ele fica com vergonha do merchan dele, mas a gente faz o merchan para ele, viu, Fiuza? Tá aqui, ó. Muito bom.